Que a graça e a paz de Jesus lhe seja multiplicada sobre sua vida. Hoje tem uma pergunta muito importante para ser respondida. O que é ser um reformado? Muitos se dizem reformados, mas o que é ser um reformado? Enquanto isso, enquanto essa pergunta, eu vou passar aqui o meu café de uma maneira arretada, bem nordestina. Estou cuidado aqui para não me queimar, porque está quente. Amados, ser reformado é algo que muitos dizem que é, mas não são. Muitos repetem, mas não aplicam isso à sua vida. É igual ser nordestino. Veja, ser nordestino, todo nordestino, ele gosta de cuscuz, cuscuz com charque, cuscuz com ovo, cuscuz com feijão. O próprio nordestino, ele tem uma linguagem específica dele e ele não se vende o seu dialeto, ele não troca o seu oxente pelo ok. Veja que coisa interessante. O nordestino também, ele ama a região onde ele vive. Nós moramos na melhor região do Brasil, não politicamente, mas geograficamente sim. E aqui eu quero trazer essa aplicação para ser um reformado. O reformado é um cristão que é centrado nas Escrituras. A Bíblia é a sua única regra de fé e prática. E o cristão reformado, ele usa a Bíblia para tomar todas as suas decisões. Outro ponto importante é que o cristão reformado, ele vive pela graça. Não é somente a graça que perdoa, mas também a graça que muda e transforma a sua vida. Esse é o cristão reformado. O cristão também reformado, ele valoriza a sua comunidade, onde ele mora, a igreja onde ele vive. Isso significa o compromisso com a igreja local. E eu quero contar uma história nisso. Deixa eu tomar aqui um café. Um café bem matuto e nordestino. O cristão reformado, ele valoriza a sua igreja local. Muitos cristãos reformados acabam congregando em igrejas distantes de onde moram. E eu conheço alguns que viajam de estado para estado por conta de alguns pastores na nossa região. E sabe o que acontece? Ele não consegue servir na sua igreja local. A ideia de ser um cristão reformado é justamente a comunhão e o serviço que você pode prestar espiritualmente na sua comunidade, no bairro onde você mora. E aqui eu sei também que não existem muitas igrejas reformadas e às vezes alguns pastores são limitados, mas se você é capacitado, estude, procure ser um presbítero nessa igreja, procure servir ao Senhor com alegria, com humildade, muita humildade e mansidão. O cristão também reformado, ele tem uma cosmovisão. O que significa isso? Ele busca aplicar a fé em todas as esferas da vida. Família, trabalho, educação, política. Ele entende que o Senhor de tudo é dono, inclusive do comportamento, dos valores. Isso deve refletir dia a dia a sua caminhada cristã. E os 5 pontos, bem conhecidos, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Estes 5 princípios fundamentais do cristianismo reformado guiam a fé e as ações de quem se diz reformado. Tudo o que o cristão reformado faz é para a glória de Deus, com a confiança de que é pela fé e por meio de Cristo que recebemos a graça para viver de forma íntegra e comprometida. Assim como o nordestino, o nordestino ele é bruto, ele não tolera o pecado, assim deve ser o cristão reformado. O nordestino é meio bruto, meio brabo. A palavra do nordestino é um tiro. Palavra dada não pode se voltar atrás. Assim deve ser o cristão reformado. A mente dele deve ser guiada por Cristo, pela palavra de Deus. E assim como o nordestino ele é bruto e o cristão reformado ele deve lutar contra o pecado, deve ser radical, o nordestino também ele é humilde, assim como eu estou mostrando. É um café num copinho de barro. E o cristão reformado ele também deve ser humilde, piedoso, ter uma vida piedosa,
uma vida de simplicidade, uma vida de amor. John Stott vai dizer que o cristão reformado, ele deve ser conservador e radical. Conservador na prática da fé cristã e radical na luta contra o pecado. Não podemos tolerar o pecado. Devemos lutar contra o pecado e viver para a glória de Deus. Esse é mais um pequeno vídeo que apresenta de maneira simples o que é ser um cristão reformado. E que possamos glorificar a Deus na comunidade local de modo piedoso, simples, humilde e cristocêntrico nas nossas igrejas, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até mais um vídeo.